Neste exemplo, vamos ver o seguinte problema. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$ 10, 200 deles são vendidos por dia e que, para cada redução de R$ 1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Bem, a arrecadação que é obtida, ela representa o produto do valor do combo pelo número de combos vendidos. Na situação onde o combo custa R$ 10, 200 deles são vendidos por dia. Mas como nós sabemos que para cada redução de R$ 1, 100 combos são vendidos a mais, então vamos estabelecer que para uma redução, vamos colocar aqui uma redução de X reais, qual será a arrecadação dada em função de X? Vamos denominar a arrecadação como sendo igual a um valor A. Observem que esse valor A, ele pode ser obtido em função de X. Porque uma vez que, se o combo que custava R$ 10 sofreu uma redução de X reais, então o preço de cada combo passa a ser 10 menos X. Lembrando que X deve necessariamente ser um número inteiro. Vamos colocar aqui X pertence ao conjunto 0, 1, 2, até 9, porque X é uma redução em reais, em valores inteiros de reais. Então, se X é igual a 0, quer dizer que não foi reduzido nada, o combo custa R$ 10. Se X é igual a 1, então o combo passa a custar R$ 9. Se X é igual a 2, ou seja, uma redução de R$ 2, então o combo passa a custar R$ 8. Então, X é um número inteiro, né, de 0 até 9. Então, voltando. Se o preço do combo é 10 menos X, então nós temos que o preço multiplicado pelo número de combos vendidos é o valor da arrecadação. Ocorre que o número de combos vendidos vai ser igual a 200, mas lembrando que a cada R$ 1 de redução, nós temos 100 combos a mais sendo vendidos. Então, se fossem R$ 2 de redução, teríamos 200 combos a mais na venda. Se fosse R$ 3, 3 vezes 100, 300 combos a mais. Então, com uma redução de X reais, temos 100 vezes X, ou 100X, combos sendo vendidos a mais. Então, a quantidade total de combos vendidos passa a ser 200 mais 100X. E essa quantidade, o número de unidades vendidas, vezes o preço de cada combo, vamos colocar isso. Então, esse número representa o número de unidades vendidas e 10 menos X é o preço por combo. Então, esse resultado representa o valor da arrecadação dado em função de X. Podemos observar que esse resultado trata-se de uma expressão do segundo grau, pois multiplicando termo a termo, então nós temos 10 vezes 200, 2.000, 10 vezes 100x, então mais 1.000x, menos x vezes 200, então menos 200x, e menos x vezes 100x, menos 100x2. Ou seja, podemos escrever que o valor da arrecadação, dado A em função de x, é igual a menos 100x2 mais 800x mais 2.000, para ilustrar de maneira caracterizada a função quadrática. E como gráfico dessa função, vamos fazer aqui os eixos. Então, no eixo das abscissas, nós temos o valor x da redução, e no eixo das ordenadas, nós temos o valor da arrecadação. Então, eu vou representar o gráfico como se o x fosse uma variável que nós chamamos de contínua, como se o x pudesse assumir todos os valores reais. E aí depois nós caracterizamos apenas para os números inteiros. Então, assumindo para efeitos gráficos que o x pode ser um número real qualquer, nós teremos como gráfico uma parábola voltada para baixo, que intercepta o eixo das ordenadas
no valor do termo independente, ou seja, 2.000, e que intercepta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, nos valores que zeram o valor de y, ou seja, de a de x. Então, igualando a zero, nós podemos igualar a zero tanto na forma menos 100x2 mais 800x mais 2.000, ou podemos igualar a zero o produto, que isso aqui é a mesma coisa que 10 menos x, que multiplica 200 mais 100x. E nessa segunda forma, é mais fácil para encontrarmos as raízes, uma vez que se o produto é zero, é porque cada um dos fatores pode ser igual a zero. Então nós temos ou x igual a 10 pelo primeiro fator, 10 menos x igual a zero, ou x igual a menos 2, que é quando 200 mais 100x é igual a zero. Então, em termos gráficos, nós temos uma parábola voltada para baixo, porque o coeficiente do termo quadrático x2 é negativo, esse coeficiente é menos 100, que intercepta o eixo das abscissas das ordenadas, o valor de A igual a 2.000, e intercepta o eixo das abscissas em x igual a menos 2 ou x igual a 10. Mas em termos práticos, essa parábola ela vai ser, na verdade, no contexto do problema, ela vai ser trabalhada apenas por alguns pontos específicos, uma vez que x pode ser igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2, onde nós estamos buscando no problema o valor da máxima arrecadação. Ou seja, vamos observar se o ponto de máximo dessa função nos leva a um valor de x inteiro. Então, nós temos que o valor da abscissa do vértice, vamos chamar esse valor de x índice v, que é o x do vértice. Esse x do vértice ele pode ser caracterizado numa função quadrática ax2 mais bx mais c, como sendo menos b sobre 2a, ou ele pode ser também deduzido fazendo a média aritmética das raízes quando essa função possui duas raízes, como é o caso. Então, entre menos 2 e 10, se nós somarmos esses resultados, que são as raízes, e dividirmos por 2, vamos encontrar também o resultado que é a abscissa do vértice, ou seja, menos 2 mais 10, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, esse resultado corresponde à abscissa do vértice. E aí nós observamos que, como esse número é um número inteiro e positivo, ou seja, é uma das possibilidades de redução, então esse é um dos pontos que representa, dentro do contexto, uma das possíveis arrecadações. Então, para x igual a 4, nós vamos ter o valor da máxima arrecadação. Então, esse valor corresponde, vamos chamar aqui de y do vértice, e o y do vértice numa função quadrática, ele pode ser calculado como sendo menos delta dividido por 4a, ou ainda uma outra opção, é calcular o valor da imagem para a abscissa do vértice, ou seja, o valor da arrecadação A para quando x é igual a 4. E aí, substituindo esse valor na expressão, nós temos menos 100 vezes 4 ao quadrado, mais 800 vezes 4, mais 2.000. E aí, fazendo as contas, nós encontramos 3.600, que é o valor, então, da arrecadação máxima correspondendo ao y do vértice dessa função. Então, assim, a resposta, opção C.